Olá, veja hoje no FESP em Ação. Crianças engasgadas, o que fazer? Vamos aprender sobre o esqueleto humano. No quadro Terra Viva, energia alternativa. O FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade, começa agora. Engasgar. O que devemos fazer quando isso acontece com bebês ou crianças? Confira na reportagem de Marcelo Augusto. O grande problema da obstrução respiratória é que, se ela não for socorrida nos primeiros instantes, inclusive pela primeira pessoa que tiver acesso à vítima, e não necessariamente esperar o corpo de bombeiros, é necessário que a primeira pessoa que chega na vítima tenha o conhecimento necessário para identificar que se trata de uma obstrução das vias aéreas e já começar a prestar os primeiros socorros para liberar as vias aéreas o mais rápido possível. A amamentação, ela é, apesar de ser natural, né, a gente fala que ela é natural, mas existe um pouco de técnica. E a mãe, às vezes, ela precisa aprender um pouco dessa técnica, né? O que a gente fala para a mãe é que sempre que ela for amamentar, tem que ser uma posição confortável tanto para a mãe quanto para o bebê. Um dos primeiros passos para evitar que os bebês engasguem é aprender a forma correta de amamentar, como explica a enfermeira do PROMAI da Santa Casa de Passos. O melhor é a mãe estar recostada, sentada, né, com a coluna reta. Pegar o neném, não colocar o neném muito deitado. Essa aqui é a nossa bonequinha, viu, gente? Só para dar uma ideia, tá? Não colocar o bebê muito deitado, um pouquinho inclinado, tá? Segurando sempre, apoiando o bumbum do bebê e segurando a mama, viu? Isso. Posicionar a cabeça do bebê bem pertinho da mama. Segurar o seio, estimular a boquinha do bebê. Assim que o bebê abrir bem a boquinha, você traz o bebê para o peito. Você não leva o peito na boca do neném. Sempre traz o bebê para o seio. Quando você faz isso, o neném consegue abocanhar bastante a parte da auréola, que é onde fica o estoque de leite da mãe. Assim o neném consegue extrair mais leite, né? Ele extrai mais leite e não fissura a mama da mãe. Muitas mães deixam a criança deitada na hora de amamentar e isso pode engasgar a criança. Amamentar deitada não é muito bom por causa da posição, né? O neném pode aspirar esse leite e às vezes a mãe até não possa ver. Então o melhor é a posição sentada. Segundo dados do Corpo de Bombeiros de Passos, pelo menos 7 casos de recém-nascidos engasgados foram registrados apenas este ano. Mas este número pode ser muito maior, uma vez que em alguns casos os pais socorrem a criança direto para o hospital. Nós temos 7 casos atendidos pelo Corpo de Bombeiros esse ano. Em alguns deles houve a orientação pelo telefone 193, o nosso telefonista, ele fala com a pessoa que está próxima à criança e a pessoa conseguiu já, pelo menos, liberar aí provisoriamente as vias aéreas para não deixar a evolução ser de uma forma prejudicial. Quando uma criança engasga, o adulto deve agir rápido, senão o quadro pode se agravar. A falta de oxigenação no sangue, consequentemente, falta de oxigenação no cérebro, pode levar a pessoa a sofrer lesões, sequelas, pode levar inclusive a pessoa à morte. E nós sabemos também que a obstrução ela pode evoluir para o caso de parada cardiorrespiratória, que é praticamente a emergência clínica mais importante atendida pelo Corpo de Bombeiros. O cabo Renato explica como o adulto deve proceder caso presencie um bebê engasgado por líquido ou sólido. Se ela me falar que foi por líquido, eu vou estar orientando ela, né, a estar pegando esse bebezinho, né, e tá colocando a mão aqui debaixo dele, né? Colocando as perninhas aqui entre os braços e ela vai estar sugando ele. Ela vai sugar e jogar boca e nariz. E ela vai jogar fora. Agora, se ele tiver com só uma obstrução, eu vou segurar ele, né? Ela vai estar aqui entre o nariz dele aqui, nariz e a boca, né? E as perninhas dele aqui. E eu vou estar colocando ele sentando, orientando a mãe para estar sentando, né? E vou dar 5 pancadas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou estar virando novamente.
E vou estar fazendo a massagem aqui. Outra dica importante para evitar o engasgo do bebê é após a amamentação. Assim que o neném acabou de amamentar, colocar ele em pezinho, fazer ele arrotar nessa posição. Né? Vocês tem bebê que arrota, tem bebê que não arrota. Então você dá um tempo aí de uns 20 minutos, 30 minutos, ou até que você veja que a criança não tem risco mais de vomitar, né? Apresentar vômito ou engasgo. Né? Depois você pode pôr o bebezinho para deitar, sempre numa posição mais elevada e lateralizado. Tá? Essa é a posição correta, porque caso ele chegue a vomitar, né, apresentar vômito, vai escorrer e ele não vai engasgar. Caso você presencie uma criança ou um adulto se engasgando, mantenha calma. Peça para alguém acionar os bombeiros militares pelo 193 e siga as orientações do militar. No próximo bloco, vamos aprender um pouco mais sobre o esqueleto humano. Já, já. Eu gostaria de saber. Meu nome é Luciano Ramalho dos Santos, estou procurando emprego e gostaria de saber quais as informações devo colocar no meu currículo. Primeiro, todo currículo deve ser direcionado à empresa que você deseja. Então, primeira coisa, não faça currículos gerais. Não faça um currículo, o mesmo currículo, para apresentar para qualquer empresa. Então, dentro do currículo, é muito importante que vá direcionado para a empresa que você quer apresentar aquele currículo. Então, o seu objetivo, aquele objetivo que você deseja naquela empresa. As suas experiências profissionais, os cursos que você fez e algum outro curso extra que você tenha feito. Muito importante, na sua primeira página, na primeira página do seu currículo, os seus dados pessoais, dados de contato, nome, endereço, telefone e e-mail. E se você tem algum site, o seu site pessoal. Depois, o objetivo que você deseja naquela empresa específica que você está enviando o seu currículo. Depois, a sua formação. Na sequência, as suas experiências profissionais. Isso é um currículo enxuto, um currículo que será lido pelo processo seletivo daquela empresa que está recebendo o seu currículo. Eu gostaria de saber. Esse é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Vamos agora até o Centro de Ciências da FESP aprender um pouco mais sobre o esqueleto humano. Olá, hoje a gente vai falar sobre o esqueleto humano e super importante para o nosso corpo, logicamente, né? Tem a função principal de sustentação dos músculos, além da produção das células sanguíneas, também a locomoção, porque é impossível a gente locomover sem o esqueleto, depósito de cálcio, de fósforo. Muito importante também lembrar que esse daqui é um esqueleto adulto já, ele possui aproximadamente 206 ossos quando é adulto. Temos aqui o crânio, formado por vários ossos. A maioria das pessoas pensa que são vários ossos, que são um osso só, mas são vários. Temos aqui, vou dar uma viradinha para mostrar para vocês.
Temos aqui a coluna vertebral, formada pela cervical, a torácica, a região torácica, e aqui a lombar. Essa região da coluna, ela possui várias curvaturas, como vocês podem ver. E o excesso dessa curvatura, ela possui, esse excesso são algumas doenças, né? A lordose, no caso, na questão da região lombar aqui, a escoliose, que é quando é lateral, e a cifose, na região cervical aqui em cima. Esse osso aqui é o maior do esqueleto humano, ele é o fêmur. Temos também aqui o rádio e as falanges. Muito importante lembrar, aqui na região da coluna vertebral, são as cartilagens. As cartilagens que estão entre as vértebras aqui. Essas cartilagens, ela serve muito como para evitar o atrito entre o osso. E quando essa cartilagem ela é decomposta ou quando ela sai daqui, esse atrito gera a hérnia de disco, que é uma doença comum na coluna vertebral. Para diferenciar um esqueleto masculino do feminino, a gente pode observar essa área aqui, ó. A mulher tem um pouco mais alongada aqui, mais aberta, para facilitar no parto, na realização do parto. Bom, como sabemos um pouco mais agora sobre a estrutura óssea, nosso esqueleto humano, até uma próxima vez. Se você quiser conferir essas e outras atrações do Centro de Ciências da FESP, o endereço é Avenida dos Expedicionários, número 333, no centro de Passos. E veja no próximo bloco uma entrevista sobre energia alternativa. Conheça a FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP é uma grande área de lazer com piscinas, quadras poliesportivas, quadras de peteca, areia, campo society, quadras de tênis, academia ao ar livre, estacionamento, quiosque central com banheiro, cozinha, bar, churrasqueira e ampla área verde. Podem frequentar o CIRI alunos da FESP com a carteirinha estudantil, DCE, funcionários e seus dependentes cadastrados, grupo de associados e visitantes mediante convite. Escolas e entidades também podem utilizar as dependências do CIRI. Basta apenas solicitar autorização do Conselho Curador da FESP. O Centro Integrado de Recreação e Esportes da FESP fica na Rua Colorado, número 700, no bairro Eldorado. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. As novas formas de geração de energia, que podem ser adaptadas por nós consumidores comuns. Assista ao quadro Terra Viva com Luciana Ricardino. Bom, Larissa, no Terra Viva de hoje nós vamos conversar com o professor mestre Venâncio Dias de Castro, docente da FESP dos cursos de Engenharia, da área de Energia Elétrica, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a geração caseira de energia. Professor, antes de falar dessa questão, né, da geração de energia pelos próprios consumidores, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é a geração de energia elétrica no Brasil.
Olá, Luciana, telespectadores. A geração de energia elétrica no Brasil é basicamente hidroeletricidade, que é a melhor forma que o mundo ainda possui. Nós temos o nosso padrão de geração é mais de 80% por hidroelétricas. Isso, somos um dos poucos países privilegiados do mundo. Mas, por outro lado, esse modelo causa certos impactos ambientais por causa dos reservatórios e ele tem sérias restrições da parte ambiental. Com isso, nós estamos cada vez aumentando a demanda ao mesmo tempo que não aumenta a oferta. E nós corremos o risco de essas duas curvas se encontrarem, porque um dos efeitos da geração hidráulica tem que ser previsto com longo prazo. Você gasta 5 anos para complementar uma usina hidrelétrica, o reservatório, as linhas de transmissão. Certo. Mas o senhor acredita que a nossa geração de energia ainda é pequena perto do consumo que você tem no país? Não. Atualmente ela está no nível que ela é X% acima. Mas, tecnicamente, se você diminuir esse X%, você corre o risco de haver apagão. Tá você tem que ter uma reserva de energia. Tá? Trabalhar sempre com essa previsão. E essa reserva hoje, o que está fazendo é aumentar a geração termoelétrica, que é a queima de petróleo ou carvão, que é poluidora e causa uma série de inconvenientes para todo o sistema planetário, digamos, tá? Não só local. Enquanto que a hidroeletricidade, né, a perspectiva é fazer a hidroeletricidade a fio d'água, que, por um lado, minimiza a escassez de energia, mas não resolve o problema da demanda máxima nos picos, no final da tarde, quando se dá o maior consumo. Pode ser que o fio d'água, naquele momento, não esteja em condição de gerar muito. Tá certo. Professor, então, eu gostaria que o senhor me explicasse, é possível que nós, consumidores comuns, possamos desenvolver a geração própria de energia? E como seria isso? Isso é uma novidade. No Brasil, isso não existia, passou a existir através de uma resolução da ANEEL, a 482. Da Agência Nacional. Da Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa resolução permite que se tenha a mini e a micro geração de energia pelo consumidor, sendo entregue para a concessionária de energia, onde ela vai ficar, entre aspas, estocada, para você, e você tem 36 meses de prazo para pegá-la de volta. Em termos práticos, você pode gerar parte da energia que você consome, ou a totalidade, ou mais um pouco, guardar a diferença com a empresa de energia e pegar de volta, sem nenhum ônus. Além da energia solar, quais são as formas de energia que os consumidores podem desenvolver? Nós temos, basicamente, para esse tipo, 4 modalidades. É a geração hidráulica, a geração termoelétrica, a geração fotovoltaica e a geração eólica. Explicando melhor, a hidráulica é a queda d'água, certo? A termoelétrica é uma máquina de combustão, normalmente, tá? Tipo um motor diesel tocando um gerador. Ou pode ser gás, turbina a gás, ou uma muito importante para os grandes consumidores é o bagaço de cana, que era um rejeito agrícola, que não tinha o que fazer com ele, e agora é queimado para produzir energia elétrica, tá? Cria problema no meio ambiente? Cria, mas em compensação é melhor do que queimar petróleo, tá? Bom, a fotovoltaica é que para o pequeno consumidor apresenta a melhor configuração. Atualmente ela ainda é cara, o preço das placas e a eficiência não é muito alta. E, então atualmente ela só é usada enquanto você tem alguma coisa que precisa de pouca energia e fica longe da rede. Por exemplo, cerca elétrica, por exemplo, uma bomba d'água posta lá no meio do pasto, a quilômetros de distância. Então você fura um poço, põe a bomba d'água tocada por célula solar e ela aciona, tira a água do poço para o gado beber. Por exemplo, esse é o mais usado. Bom, mas devagar esse custo está caindo, tá? Avanço tecnológico, e ela está ficando atrativa. Ela já está quase atrativa no Brasil, tá? Em alguns países, como a Alemanha, ela responde por uma grande parte. Todas as casas quase têm placa de conversor solar. E lá ainda tem uma vantagem extra.
a energia que você gera, o governo paga mais por ela do que a que você consome. Se você gerar X kWh e gastar X kWh, ainda vai sobrar dinheiro, porque ele te paga mais do que você consome. Tá certo, professor. Então, só para concluir, o senhor citou aí as modalidades de geração de energia. Para o consumidor comum, né, seria o mais indicado o sistema de geração solar, né? Conversor fotovoltaico. No caso de indústrias, né, grandes empresas também, quais seriam as modalidades que o senhor acha que seriam mais fáceis, né, de serem implantadas na realidade que nós temos hoje? E eu gostaria também que o senhor falasse a questão assim, dos produtores rurais aqui da nossa região, que é uma região que tem tem uma abundância de água muito grande. Isso também seria possível, geração de pequenas hidroelétricas? Eu não sei como seria isso na prática. Vamos falar por partes. Primeiro, os grandes, tá? Para o grande, a possibilidade que ele tem hoje é gerar energia para o horário de ponta, para diminuir a demanda contratada dele naquele horário, tá? Através de motor diesel tocando. Se ele for maior, ele pode pôr turbina, mesmo a gás, turbina no ciclo Carnot, aí não vou entrar em detalhe técnico, mas existem turbinas que tocam gerador. As açucareiras, né, elas podem usar o bagaço de cana, que é uma beleza. Hoje eles estão gerando mais energia do que consomem elétrica, tá? Com isso, poderem gerar. As grandes empresas, como por exemplo a Itaú, o que eles podem fazer é descobrir onde tem perto deles uma queda d'água razoável e construir uma pequena central hidrelétrica, PCH, tá? Que é, por exemplo, municípios podiam fazer isso, e só 4 municípios do Brasil fazem isso, porque um dos maiores consumidores de energia é a municipalidade. Tá? O próprio município consome muito, principalmente com iluminação pública. Tá? Então, um exemplo que eu cito que poderia ser seguido é o de Poços de Caldas. Poços de Caldas, como aqui tem um SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, eles têm uma autarquia para geração de energia elétrica e tem 5 usinas construídas. Tá? Onde tem pequenas, e que suprem parte da energia deles e inclusive faz com que a energia lá seja bem mais barata do que a da CEMIG. Aqui eles vendem para o consumidor, porque eles usam a energia e ainda sobra para vender para o consumidor. Eles atendem 69 mil consumidores lá. A cidade quase que é por conta da geração própria. Então, no Brasil, são somente 4 cidades que já têm geração própria de energia. Pode ser que tenha alguma que não esteja, que tem uma Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Poços de Caldas, que é a mais bem estruturada, tá? Que é um exemplo bem bom. Quem quiser se interessar por isso, acessa a prefeitura, né? O site da prefeitura e do departamento de energia, que agora virou uma empresa autônoma, tá? DME. Então, é um exemplo. O produtor rural, agora ficou fácil de gerar energia se ele tiver uma queda d'água, que é o melhor sistema. Ou se ele tiver resíduo. Se ele tiver uma queda d'água, ficou mais fácil, que ele não precisa pôr um tipo de gerador, que ele tem que ligar cargas separadas da CEMIG. Não, agora ele pode interligar. Existe um tipo de geração chamada geração assíncrona, que eu não vou entrar em detalhe, mas que é pura e simplesmente aquele motor que toca picadeira de cana, se você fazer ele rodar numa velocidade acima da normal dele, ele passa a gerar energia elétrica, tá? Precisa comprar capacitor, interligar com ele, mas isso é fácil. Então, está relativamente fácil você gerar energia, você não precisa ter muito controle sobre a velocidade da turbina, por exemplo, tá? Sobre a tensão, sobre nada, basta ligar lá e deixar interligar na rede. E com isso, todo mundo que tiver uma queda d'água vai ser vantajoso, né, fazer a usina a fio d'água, sem represamento. Aí deixa a turbina rodar. E para a implantação desses sistemas, qual é a orientação prática que ele pode procurar? Uma orientação técnica mesmo, porque qualquer pessoa pode implementar isso no seu próprio estabelecimento? Sim, então, não existe nenhum tipo de fiscalização? Não, ele vai ter que, porque por enquanto as concessionárias não estão. Hoje não se faz isso, vão ter que fazer. Então, ele tem que procurar
a empresa de eletricidade em primeira coisa e falar, olha, eu quero gerar energia. Porque vai ter que fazer um medidor à parte, além daquele medidor que tem, para medir a energia que ele vai injetar na rede. Ele vai ter que arcar com esse custo dessa medição auxiliar. Outra coisa, ele não pode gerar mais do que o consumo dele. Mesmo porque ele tem um transformador no poste, né? Ele vai gerar, vai passar por esse transformador para voltar para a rede e ele não pode exceder a potência desse transformador. Entendeu? Se for na sua casa, você não pode exceder a potência suportável pelos fios que estão alimentando sua casa. É uma coisa, então você só pode gerar aquilo que você contratou como que vai consumir. Bom, e ele procurando essa empresa, ele tem que procurar alguma firma que já esteja especializada. Existem trabalhos científicos que provam que você usar a bomba d'água que tem e o motor da bomba d'água como gerador, tá? Você põe a bomba d'água, em vez dela mandar água para longe, ela recebe água por ali e sai pelo centro dela, trabalhando o contrário, tá? E basta interligar, fazer ela trabalhar uma rotação acima que o motor normal, em vez de ser 16% acima daquela velocidade, e ele vai injetar energia elétrica na rede e pronto, não precisa fazer mais nada, certo? Então, isso vai passar a ser vantajoso, porque se você usar uma bomba d'água, um motor, digamos, de 30 cavalos, ela custa muito, muito menos do que uma turbina e um alternador dessa potência, certo? Deve ser em torno de metade do preço. E vai gerar com menos eficiência, em vez de ser 90%, vai ser 80%. Mas é vantajoso por causa do baixo investimento que se faz. É uma possibilidade muito atraente para o consumidor rural, tá? Bom, professor, então muito obrigada pela sua participação. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre este assunto, a gente pode orientar para que procure a Faculdade de Engenharia da FESP? Claro. Se precisar de ajuda técnica, nós estamos à disposição, tá? na faculdade. Eu não sei como funciona o sistema interno, que houve uma série de mudanças aqui na FESP, né? Mas claro que tem maneira, ele pode procurar... Temos muitos técnicos. Nós pode procurar a Faculdade de Engenharia e pedir para conversar comigo, com o João Pierron, que é outro da área, né? E nós vamos conseguir dar um encaminhamento, dizer pelo menos o caminho das pedras, a quem essa pessoa deve procurar. Tá certo, professor. Muito obrigada. Larissa, é com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6077 e nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura. E se realmente precisar, use baldes e de preferência com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência. Economize água. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.